Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Pode Entrar, o caminho é para todos. Hoje a gente está aqui para trazer um formato de vídeo um pouco diferente para o Instagram, abordando o assunto sobre amizade. Dia 20 de julho agora a gente comemora o Dia do Amigo e nada melhor do que trazer duas grandes amigas para trazer esse assunto, para a gente poder conversar e trazer esse conteúdo para vocês. Oi, gente! Meu nome é Radija. Eu sou a Joana. Aproveitando aqui essa roda de conversa que a gente tá, eu tava pensando essa semana sobre uma questão que eu fiquei ruminando a semana inteira, pra falar bem a verdade. A gente tá aqui entre pessoas na faixa de 20 e poucos anos, temos a produção aqui que é um pouco mais velha, mas a minha dúvida crucial é se quando a gente chega nessa fase da vida de 20 e poucos anos, se a gente já tem um amigo verdadeiro consolidado. Se a gente já encontrou esse verdadeiro amigo. Eu acho que depende muito. Não tô falando por nós. Eu já cheguei, já. Não tô falando por nós, mas eu acho que depende muito, porque pra amizade chegar na amizade que eu e a Radija tá hoje em dia, a gente passou por muita coisa juntos. Muita fase, porque eu conheci a Radija adolescente, eu conheci a Radija pré-adolescente. Quantos anos, mais ou menos, começou a amizade de vocês? Com 12. Foi na escola? Foi na escola. Foi na escola. Uhum. E de bate-pronto, assim, vocês já identificaram, poxa, é minha amiga, ou isso foi desenrolando? Não. Vocês se gostavam logo de começo? Porque eu tenho uma história dessa, que a pessoa não gostava de mim e hoje somos grandes amigos. Foi desenrolando a amizade. Uhum. Mas acho que não foi nem de bate-pronto, né? Tipo, você já tinha uma melhor amiga, eu já tinha uma melhor amiga. Então a gente nem era da mesma sala, então a gente foi conversando. Eram pessoas com ideais diferentes da gente também. Isso. Aí eu acho que deu certo. Eu acho que a igreja fez a nossa amizade, assim, funcionar e a gente se vê, né? A gente se vê com frequência. Morar também na rua de trás uma da outra. Sim, a gente ajudou. pegava carona uma com a outra também. Então, assim, vocês acreditam que nessa idade as pessoas já consolidaram esse amigo verdadeiro? Ou não? Por experiência própria. Vamos lá. Eu acredito que nessa idade é muito difícil ter amigos verdadeiros. Principalmente porque eu e a Jo, a gente passou por muitos círculos de amizade. Muitos grupos de amizade. E o engraçado é que, como a gente passou por todos, só nós dois ficou. e assim, foram por causas naturais, por brigas ou, sabe, picuinha de adolescente, criança. Mas principalmente nessa fase adulta, onde tem muitos desafios e muita coisa nova, a gente acaba passando por muitos processos sozinhos. Exatamente. Entendeu? E eu e a Jo, a gente passa por processo sozinho, né, Jo? Tem coisa que às vezes acontece na vida da Jo que ela nem me fala. E eu vou saber quando, tipo, já aconteceu, ela já passou por aquela dificuldade e a gente até... Pô, pelo amor de Deus, você não me falou, né? Mas, tipo, nessa fase da vida é difícil ter uma amizade de verdade mesmo que fique com você, porque eu acredito, principalmente nessa realidade que a gente tá vivendo, todo mundo vive a sua própria realidade. Eu acho que é como você falou, a gente tá no início da vida, né? Uns 20 e poucos anos ali, você tá migrando dos 18. Tem muita gente casando, muita gente, eu pelo menos, né, tendo filho, começando um serviço novo, começando uma faculdade. Então é uma fase muito assim, cara, são muitas coisas acontecendo. E pra você ter um amigo mesmo ali na hora, que vai te apoiar, que vai chorar com você, eu não sei dizer se realmente as pessoas já encontraram esse amigo. Mas tem aquele ponto, a gente tem um amigo, né? Na verdade, nós temos um amigo, nós podemos encontrar esse amigo. E aí vocês falaram, né, que vocês firmaram um pouco mais essa amizade na igreja e eu queria que vocês trouxessem um pouco pra gente sobre isso. Cara, eu achei muito interessante quando você entrou nesse assunto, né, de a gente saber quem é amigo de verdade. Eu acho que uma das principais coisas que aproximou eu e a Radija foi, de fato, o nosso verdadeiro amigo, né, que é de fato Jesus, né. E não é porque a Radija falou, né, que a gente passou por situações sozinhas, ela passou por uma situação sozinha, eu passei por uma situação sozinha, mas não é que a gente passou sozinha, é porque a gente sempre teve esse relacionamento com Deus. Então, a gente não passava totalmente sozinha, a gente passava com Deus, e aí depois a gente contava o processo. Olha, aconteceu isso, mas... Meio que um testemunho, né? Aconteceu isso, mas deu tudo certo, tava ali com Deus me deu meu sustento, deu tudo certo, eu tô passando aqui pra te falar que eu tô bem, entendeu? Então, não é no sentido de
eu passei sozinha e eu fiquei sozinha. Não, eu passei com alguém e estou contando meu testemunho pra você. Porque se você estiver passando, pelo menos você já sabe que deu tudo certo também comigo. Então, E eu acho que um pouco daquela coisa também da gente ter pra quem contar. Por mais que a gente tenha Jesus ali, até um tempo atrás a gente trouxe numa célula que é muito importante pra mim eu ter um amigo que é amigo de Jesus também. Então, é aquele amigo que sorri com você, aquele amigo que sofre com você, aquele amigo que nem sempre às vezes vai estar com você, mas quando você traz uma coisa pra ele, né, você leva ali uma situação pra ele vai super te abraçar, vai te acolher, ou não também, né? Porque nem sempre a amizade é sobre acolher e sobre te aprovar em todas as coisas, né? Então, eu queria saber se já teve alguma situação que não necessariamente gerou uma briga, mas olha, Joana, eu acho melhor você tomar outro rumo. Olha, Radija, eu acho melhor você seguir outro caminho. Ou não. Se vocês têm esse tipo de aconselhamento na amizade de vocês. cara, eu acho que o que mais aconteceu foi isso na nossa vida. Porque a nossa adolescência toda foi uma levantando a outra caindo, a outra caindo junto, mas se levantando junto. Então a nossa amizade inteira foi baseada nisso. Eu acho que a gente construiu a nossa amizade nisso, sabe? Sempre, né, nunca aceitando o que segundo a Bíblia, é errado. Sempre colocando ali os nossos princípios acima de tudo. Sempre lembrar, olha, esse é seu foco, não se desfoca. Então, acho que o que a gente construiu na nossa amizade foi a gente sempre lembrar uma outra de qual que é o nosso foco, qual que é o nosso propósito. Acho que a gente sempre se lembrou de qual era o nosso propósito e que caminho que a gente devia seguir. Então, a gente sempre se lembrava. Né? Dava um toque assim, ela dava um toque em mim, um puxão de orelha ali, um puxão de orelha aqui. Como que vocês apresentariam Jesus para uma pessoa que não é da igreja? Como um amigo? Uma pessoa, tipo, uma pessoa, como que física. como que você apresentaria Jesus para uma pessoa? Nossa, Um amigo, confidente. Eu ia pô, falar isso, olha, mas eu achei que ia cara, ser muito genérico. Eu ia falar isso, tipo assim, eu não quero falar as mesmas coisas que as pessoas falam. Tipo, todo eu mundo achei que ia ser sabe genérico. que Jesus é um bom ouvinte, um bom conselheiro, mas, tipo, ele é mais que isso, sabe? Uhum. Tipo, que nem, eu tô vivendo uma experiência muito gostosa com Deus em questão de criatividade, sabe? Em questão de... Eu acho que nós duas tem isso, né? Porque nós duas é no ramo da arte, então, tipo, eu sei totalmente que eu conversando com Deus em questão dos meus livros, né, da literatura, assim, ele é uma pessoa que, tipo, eu imagino ele empolgado comigo, sabe? Eu imagino ele igual a Joana, assim, sabe? Tipo, então eu acho que... Ela imagina uma coisa mais na parte da escritura, eu já imaginei algo mais na parte do musical, mais artística, mais... Então é um parceiro também em questão a tudo, sabe? Sonhos, a sabe? sonhos, a uma pessoa que sonha com a gente, uma pessoa que incentiva, que aconselha. Que apresenta sempre o melhor de nós mesmos, né? Então, é que são... E são te são trata coisas... também, né? Sim. Que é o que a gente falou na questão anterior, que é sobre nem sempre vai estar passando a mão na sua cabeça, né? Sempre Com vai toda ter certeza. aquele chãozinho ali de orelha, mas também vai ter aquela parte da felicidade, né? De contemplar com você as coisas que você está conquistando. Na verdade, até ele mesmo tá ali te alavancando. Vai, minha filha, vai. Enquanto eu ouvia vocês falando o que Jesus representa como amigo, Jesus, ele não só andou com seguidores, né? Mas ele andou com amigos também. Então, ele ensinou com amigos, ele permaneceu ao lado dos amigos, ele caminhou com amigos. Então, baseado nisso, mais uma pergunta para vocês. Se vocês acreditam que Jesus ensina sobre a amizade que hoje em dia o mundo esqueceu, deletou da mente, as pessoas não vivem mais. Então, o que vocês acham que Jesus, ele é crucial numa amizade de quem tem Jesus, que o mundo hoje em dia já passou batido? Eu, na minha concepção, eu acho que o que o mundo esqueceu é a maturidade de lidar com a amizade. As pessoas, elas acham que você estando numa amizade, você tem a liberdade de ofender ela, vamos dizer assim. De proferir palavras que talvez, pra nós, ela é minha amiga, tá tudo bem eu proferir esse tipo de palavra pra ela, até porque a gente tá há 10 anos juntos, que é o tempo de amizade que eu tenho com a Radija, e a gente solta palavras que acabam ferindo nossas amizades. Por ser do cotidiano. Por ser do né? cotidiano, Então, mas são coisas que podem acabar afastando aquela amizade de você e afastando aquela amizade de Deus também. Às vezes a pessoa tá firme ali em Deus, mas ela enxergava você como
uma pessoa ali que te mantinha ali firme na fé, você erra nesse quesito, vamos dizer assim, mas a gente proferir palavras que acabam ofendendo nossos amigos, achando que por estar muito tempo, que ter aquela intimidade com aquele amigo te dá o direito de ferir aquele seu amigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso na amizade, de ter maturidade, de saber lidar com os nossos amigos. De ter o amor que Jesus tinha pelos seus discípulos, pelos seus amigos, porque Jesus também tinha amigos, né? A gente ter esse cuidado. Até na hora de repreender o amigo, tipo, ajudar De repreender. ele. Às vezes a gente vai repreender um pouquinho mais. Ai, mas ele sabe qual que é o meu jeito. Mas e onde não, Jesus Você me tá? conhece, você sabe que eu tô zoando. Exatamente. Às vezes pode acontecer, às vezes, você mantém uma amizade ali um longo tempo. E aí, gente, chega a determinado ponto da amizade que às vezes a gente se frustra um com o outro, né? Uhum. E aí, ao invés de a gente acertar essa situação, a gente usa alguma coisa que essa pessoa confessou pra gente e usa isso pra poder atacar ela. Já vi isso acontecendo, já vi amizade de anos acabando por conta disso, da pessoa pegar um momento delicado e acabar com a amizade por E ter aquela maturidade até de chegar e falar, olha, eu não gostei disso que você fez. Já teve momentos da Radia chegar em mim, nossa, Eu não acho que gostei foi de isso determinada situação. que fez a gente, tipo, mudar, assim, e Uhum. nossa amizade amadurecer um pouco. Porque eu lembro que quando a gente era adolescente, porque todo mundo passou por essa fase de ficar com birra uma da outra, entendeu? E a gente não falava. Você fez tal coisa pra mim? Eu não vou falar que eu fiz tal coisa, ela vai ter que adivinhar sozinha. E nem percebia, nem percebia. Aí a gente chegou um determinado tempo que a gente cresceu, que a gente amadureceu essa ideia e falou, poxa, a gente precisa conversar sobre isso. E hoje em dia a gente conversa sobre tudo. Às vezes a gente nem conversa, a gente só fala, olha, eu não gostei de tal coisa. Ah, desculpa. Então tá bom, a gente começa a rir de novo. É a maturidade, né, que vocês falaram. Eu acho que também as pessoas, elas meio que... Elas colocam a expectativa delas, que deveriam ser em Cristo, nas pessoas. Então, tipo, essa amizade minha é meu porto seguro, essa amizade minha é o que me ajuda. Sim, ela te ajuda, mas ela não é tudo pra você. Tipo, ela não é... não vai te salvar o tempo todo, sabe? Ela é um conselho bom que você acata, ela é uma amizade boa, uma companhia boa, mas se você, assim, até como um relacionamento, tipo, amoroso mesmo, às vezes a gente tá com uma pessoa e esquece de Deus. Então, colocar expectativa nas outras pessoas, que é o que acontece hoje em dia, você se acaba se frustrando e aí você vai pulando de amizade em amizade, tentando achar a pessoa perfeita, que sempre vai estar lá pra você e que tá sempre disposto a ouvir você, entendeu? E muitas das vezes a gente tá disposto a ouvir, mas não quer a troca, né? Não quer, tipo, ouvir que tá errado, que tem que mudar isso, que tem que mudar aquilo. Então, é aquele negócio também, né? De você levar seu problema, às vezes, pra quem não pode solucionar o seu problema. Exatamente. Exato. Por isso que muitas vezes eu e a Joana vai conversar, a Joana fala assim, Dígia, você já fez discipulado? Tipo, porque é algo que Foge, né, ali da compreensão da sabe, pessoa. da nossa compreensão. Às vezes eu falo pra ela, um psicólogo resolveria. Eu acho que é melhor. Tem coisas que a Digi às vezes vai pedir um conselho pra mim, e aí eu fico assim, e agora? E aí, com a intimidade que eu tenho, eu falo, então, Digi, você já fez discipulado? E um ponto sobre isso, eu acho isso muito sábio. É a maturidade de novo. Porque às vezes a gente vai dar conselho sobre coisas que a gente nem passou na vida. Às vezes pode sair falando coisa que não tem nada a ver. Vai recorrer a um chat GPT, me ajuda aqui, minha amiga me mandou tal coisa, não sei o que responder. E vai, às vezes, vai sair palavras ao vento, que não sabe, não cabia para aquele momento. Exatamente. A gente já tá quase finalizando, e aí, antes da gente finalizar, com a última pergunta, eu queria trazer um assunto que eu achei super legal. No mês passado, a Radija, ela trouxe um stories no Instagram muito fofinho, muito bonitinho, que a Radija, ela vai passar agora por um momento da fase dela, que ela está caminhando para o casamento. E ela postou uma frase super legal falando que antes mesmo dela ter o romance real dela, o noivo dela, ela já tinha a dama de honra. E era de honra essa pessoa? Não, era assim. Eu acho que é o sonho. O meu sonho, antes de ser o sonho, né, com o Diogo, foi com a Joana. Ai, vou chorar. Eu já tenho os votos do seu casamento. Ela já tem os votos do meu casamento, tá entendendo? Eu já tenho o discurso do casamento dela, gente. Ela já tem. discurso. Então, tipo assim, as pastas criadas no Pinterest já foi idealizada com ela, entendeu? Antes do noivo. Chegar, entendeu? Porque assim, ou a Joana, ou eu virava a melhor amiga da Joana, ou eu ia ter que conviver com a cara dela o resto da vida.
Porque ela resolveu ter um romance real com meu primo. Não era o suficiente a amizade, eu tinha que entrar pra família. Pra finalizarmos, vamos pra pergunta que vale R$1 milhão. Ai, eu tô precisando. Vou casar. Se Jesus ele tivesse sentado com a gente nessa mesa hoje, olhando pra amizade de vocês, o que vocês gostariam que ele encontrasse na amizade de vocês? Qual seria o destaque, assim, a amizade das duas é... Toda vez, você já percebe que, tipo, toda vez que você fala assim, olha, Jesus, o que Jesus pensaria, o que Jesus seria, não sei, gente, é uma pressão. É um peso. de você, tipo, falar alguma coisa errada. Em nome dele, tipo, você tá falando por ele. O que eu gostaria que Jesus encontrasse na nossa amizade, eu acredito que é que independente, tipo assim, nós duas colocamos ele no centro. E eu acho que foi quando nós duas colocou ele no centro, em questão não de, tipo... Eu acredito que de princípios, de valores, de respeito uma pela outra, de tudo isso, foi nesse momento que Jesus entrou no centro, né? Porque, assim... É o cordão de 3 É dobras. o cordão de 3... A gente ministrou isso junto! A gente fez uma ministração sobre amizade e o cordão de 3 juntas. dobras. Então, assim, eu acredito que quando ele tá junto e a pessoa também quer... Porque, tipo, se só eu fosse querer e a Joana não, Jesus, não ia dar certo, sabe? Era como se eu e ele tivessem de mão dada, esperando a Jo dar a mão e não tem como caminhar. Então... O que um não quer, 2 não faz, né? Exato. Então, assim, eu acho que... Eu nunca tinha reparado isso que a Jo falou, mas eu acho que o respeito entre nós duas é muito assim, né? A ponto da gente até saber qual que é o momento que a outra quer ficar ali em silêncio, precisa do momento dela. É muito interessante porque a gente contrasta muito em questão de personalidade, porque a Radija é introvertida. Ela é o gato preto e você é o Golden E eu sou o Golden Retriever. Só que ainda assim, por algum motivo, a gente consegue ter o equilíbrio. Tipo assim, tem momentos que ela consegue entender, tem momentos que eu entendo ela, enfim. Posso dizer que a experiência de ter amizade com a Radija também me influenciou em como eu iria ser no meu romance real, pra você ter uma noção. De como que eu iria lidar com as situações. De entender a outra pessoa em questão de estar no relacionamento. Sim, porque, tipo assim, eu e a Radija, a gente se entende de saber qual que é o momento. A gente sabe se perdoar, a gente sabe pedir desculpa, a gente sabe conversar, a gente não briga. Na adolescência a gente brigou muito, né? Mas pra poder adquirir a maturidade. Mas chegou na adultice, que eu não sei, chegou na juventude, vou falar a palavra certa, a gente sempre soube conversar. Nunca brigar, a gente sempre soube conversar. E foi algo que eu trouxe pro meu relacionamento, né? Que é conversar, é ter diálogos. Então é algo que acabou influenciando também de uma certa forma. Eu lembrei disso agora, inclusive. Bacana, né? Esse podcast ele trouxe muitas revelações, né? Pois eu é. achei. Eu achei também. Gostei. Ele Gostaria trouxe do algumas YouTube. coisas bem assim, né? Que Tipo, fazia. eu nunca tinha pensado. Porque, querendo ou não, é tipo 10 anos, é o casamento. É um financiamento de uma bis. Se você não sabe o que é romance real, aí você volta uns vídeos anteriores que tem a gente falando sobre o romance real, tá bom? Bom, e a gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio nosso de podcast. Foi bem precioso esse tempo. E eu quero convidar vocês para seguir a gente no Instagram, que é @ia.caminho. Segue a gente na nossa rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook. No nosso YouTube também, lá todo domingo, toda terça tem a live do nosso culto, dos nossos cultos. E a programação ele passa no início da live. Então, se você tem interesse em saber o que acontece na nossa igreja durante a semana, é só você acessar o nosso YouTube. Eu sou Natália Bortolotti e a gente fica por aqui. Segue, compartilha, comenta para ajudar a gente. Fiquem com Deus.